Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos, todas as semanas, comigo, Maria Castelo Branco, com a Leonor Rosas e com a Adriana Cardoso. E ouviram bem, um programa de comentário político feito por 3 mulheres jovens. Olá, sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. Juntas criámos o Tal Podcast, um espaço de conversas reais, profundas e sem filtros. Todas as quintas-feiras damos a conhecer novas pessoas com ideias e trajetórias que inspiram mudança. Podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast e nos sites do Expresso e SIC Notícias. E esta semana estamos a gravar todas à distância, porque as minhas 2 camaradas estão fora do país, a Leonor em lides académicas e a Adriana em lides sportinguistas, e eu estou por cá a gravar às 8 da manhã, porque para elas é 9 da manhã, portanto eu disse-vos que estava uma pessoa nova, estou a tentar ser, e vamos falar, como já gravámos o programa do Dia da Mulher este fim de semana no CAM, que vai sair em podcast para quem não conseguiu vir ver. Vamos falar dos 2 grandes temas desta semana nacionais, que é a tomada de posse do novo presidente e a despedida de Marcelo Rebelo de Sousa, e as negociações que ainda não percebemos muito bem se acabaram ou não entre o Governo e a Concertação Social, mais especificamente entre o Governo e a UGT, e ainda mais especificamente entre a Ministra do Trabalho e a UGT, porque parece haver grandes problemas de negociações. Não sabemos muito bem a posição ainda do Primeiro-Ministro, mas certo é que o Primeiro-Ministro já teve que chamar Mário Mourão para uma reunião para acalmar as hostes há uns meses. Veremos se isso continuará ou se o Governo vai mandar para a Assembleia da República. Vamos analisar tudo isto aqui, e eu começo por ti, Adriana, para nos falares primeiro, para nos dizeres porque é que ainda não fizeste a consequência da tua aposta. Porque é que ainda não foste ao Olivier? Pois é. Visto que quem tomou posse esta semana não foi Luís Marques Mendes. Bom, é assim, as nossas provocações, para mim, não são provocações. Valem zero. Não podes, tu tens que ir. Eu vou fazer uma fotografia. Não cumprir com uma promessa é uma coisa grave. Com uma aposta ainda por cima. Eu não sou caloteira, mas eu só irei se vocês forem comigo. Portanto, orientem lá as vossas agendas. Tens de ser boa desportista. Isto só quando a Leonor vier, quando a Leonor voltar lá das terras mais chiques, onde ela está. Mas já deu para matar um bocadinho de saudades este fim de semana. Mas Adriana, eu quero te perguntar: como é que tu avalias estes 10 anos de Marcelo Rebelo de Sousa? 2, como é que tu avalias a tomada de posse de António José Seguro e o discurso de António José Seguro? Tu achas que foi um bom discurso? The floor is yours. Eu vou começar por Marcelo, porque vou fazer depois uma ponte. Bom, com o discurso e com o primeiro dia de atuação de António José Seguro, que mandou logo um tiro ao Governo, que por acaso foi um tiro ao lado, e é relativo de facto à reforma do trabalho. Mas sobre Marcelo Rebelo de Sousa, eu nunca escondi, disse sempre, e contrariamente às minhas companheiras de painel, Marcelo Rebelo de Sousa foi o meu presidente, foi o voto mais... Não, calma, foi o presidente de todos, não é? Não, mas bem, foi o meu... Eu sou uma cidadã da República Portuguesa, ele também foi o presidente. Bom, mas foi o meu voto mais sincero e mais concreto, porque... Eras uma Marcelo Egg, basicamente. Exatamente, era uma Marcelo Egg. Porque acho que o Marcelo Rebelo de Sousa tirou a presidência da República da Torre do Castelo, aproximou a presidência da República do país, aproximou a presidência da República da população e passou a ideia concreta daquilo que deve ser um presidente da República para a população. Não é para os comentaristas, não é para os jornalistas, não é para a elite política, é para o povo. E o povo precisa de um presidente, sim, que passe na rua, tire umas batatinhas de um prato, que vá a Pedrógão e abrace a população,
que saia à rua e saia de Belém, que receba pessoas em Belém, que tenha feito o primeiro grupo de reflexão com pessoas com menos de 35 anos, que tivesse uma casa de civil altamente diversa, que tivesse uma atuação muito mais próxima das pessoas do que aquela que evidentemente tinha sido a de Aníbal Cavaco Silva. E acho que ele quebrou um precedente que todos os presidentes a partir de agora vão seguir, porque Marcelo Rebelo de Sousa o fez. Marcelo vai-me deixar muitas saudades. Acho que me vai deixar muitas saudades por variedíssimas coisas, mas gostava de ressalvar politicamente algumas. Esta ideia que nós tivemos um presidente sectário é absolutamente falsa. Eu gostava de relembrar, e dado que temos aqui uma esquerdista irremediável no painel, que a geringonça só sustentou porque Marcelo Rebelo de Sousa sustentou-a politicamente. Marcelo Rebelo de Sousa foi o presidente que sustentou a geringonça, por mais que não fosse da sua área política preferencial, mas sustentou-a porque é um constitucionalista não só brilhante, mas respeitador da Constituição, um Presidente da República que a respeita e que entende que, embora um precedente institucional tivesse sido quebrado no sentido em que o Primeiro-Ministro, ou seja, a pessoa mais votada nas eleições legislativas tinha sido Pedro Passos Coelho, não era indicativo que tinha que formar governo, porque não é assim que funciona o nosso sistema parlamentar. E, portanto, o facto de Marcelo Rebelo de Sousa ter segurado essa solução governativa é uma das marcas. Para mim é também uma das marcas o facto de ter sido muito mais do que um amigo institucional, mas alguém que respaldou muitas vezes António Costa durante a sua governação, especialmente durante o Covid. Foi um Presidente da República que foi cooperativo e não foi um Presidente da República que atuava por trás das costas de António Costa. Teve imensa lealdade institucional e acho que isso também é de ressalvar. E por fim, e transitando para António José Seguro, eu vou ter muitas saudades da presidência de Marcelo Rebelo de Sousa, do estilo de presidência de Marcelo Rebelo de Sousa, e só espero que António José Seguro não me dê tantas saudades como aquelas que eu, infelizmente, perspectivo que possa vir a ter. E, portanto, transito já para o discurso de António José Seguro e para toda a tomada de posse no geral, porque queria falar no fim de um ponto absolutamente ridículo que se está a ser feito sobre a sua esposa. E, portanto, relativamente à tomada de posse em geral, acho que, e as pessoas que foram, no fundo, convidadas para a tomada de posse, pessoas da cultura, pessoas das artes, pessoas de variedíssimos setores, de movimentos sociais, acho que António José Seguro deu o primeiro pontapé de saída, e vou usar todas as metáforas futebolísticas que me forem permitidas, deu um pontapé de saída muito positivo e fez um discurso que acho que para mim honra aquilo que foi a ideia que ele deixou na campanha. Ele foi um candidato contra André Ventura, mas não foi um candidato contra as pessoas que votaram André Ventura nas presidenciais e que votaram Chega nas legislativas. É um presidente, agora presidente, mas tinha sido um candidato que dizia claramente que entendia porque é que muitas destas pessoas estavam decepcionadas com o rumo do país, com as instituições portuguesas e com, no fundo, a forma como uma nova geração de portugueses está pela primeira vez a sentir que poderá ficar pior do que a geração dos seus pais. E isto é uma sensação que corrói por dentro a ideia do nosso elevador social, e que, no fundo, indica que só para tentar colocar esta ideia na cabeça das pessoas. As pessoas vão votar e estão investidas no nosso processo político-legislativo porque acreditam que com o seu voto conseguem alterar as suas condições materiais de vida. A partir do momento que se deixa acreditar que o elevador social funciona e que as pessoas conseguem de facto alterar as suas condições de vida pelo seu voto, eu não sei qual é a cola que nos une como democracia. E, portanto, eu acho muito positivo o discurso que António José Seguro fez. E vou terminar só dizendo que as leads cheganas e, no fundo, não sei, pessoas não têm nada para fazer nas redes sociais, estão muito irritados porque a esposa de António José Seguro levou um vestido, se não me engano, da Valentino, mas corrijam-me, que tem um determinado preço,
Nós não podemos corrigir sobre a marca de um vestido, eu acho. Pois eu também mas não isto- sabia disso sequer. Não, mas Eu não sabia. está a ser uma cena, e foi feito inclusive eu vou colocar muitas aspas, uma peça jornalística relativamente ao gasto do vestido da esposa de António José Seguro, ou seja, naquela ideia de vejam só, o país está a sofrer, e a esposa de António José Seguro leva um vestido absolutamente caríssimo. Pá, eu não sei se estas pessoas têm noção que a esposa de António José Seguro é uma empresária de sucesso, é uma mulher, é farmacêutica, é uma mulher que tem, no fundo, a sua vida profissional absolutamente estabelecida, que não planeia receber um salário, nem sequer ter alguma ligação económica à Casa Civil do Presidente da República e muito menos ao Palácio de Belém, e portanto, não sei, toquem a relva, deixem a senhora em paz, e acho sinceramente que quando pessoas do Chega, a única coisa que têm para dizer relativamente a uma tomada de posse é comentar o preço do vestido da esposa do Presidente da República, está tudo dito sobre se de facto a tomada de posse correu bem. Leonor, eu vou passar para ti com uma pergunta no seguimento de uma provocação que a Adriana fez, especificamente, aliás, até a ti, esquerdista irremediável, sobre o mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, porque se é verdade que Marcelo Rebelo de Sousa sustentou a geringonça durante os seus primeiros anos, ou seja, o primeiro mandato de Marcelo Rebelo de Sousa foi um mandato mais pela estabilidade e, portanto, esteve ao lado de um governo que ninguém sabia muito bem como nomear e que depois, aliás, durou muito mais tempo do que as pessoas achavam. Também é verdade que Marcelo Rebelo de Sousa, depois no seu segundo mandato, deitou abaixo uma maioria absoluta do Partido Socialista, que a construiu, aliás, sob os ombros dos partidos da esquerda, não é? Depois do chumbo do Orçamento do Estado. Isso foi uma das decisões mais controversas de Marcelo Rebelo de Sousa, foi ter deitado abaixo o Parlamento, ou seja, ter dissolvido o Parlamento só por causa de um Orçamento do Estado, e isso é uma ideia que António José Seguro já quis deixar bem claro que não seguirá, ou seja, que não será, está a tentar afastar-se dessa imagem dissolvente. E eu pergunto a ti, como é que fazes esta avaliação dos últimos 10 anos, da década marcelista, se quiseres, e como é que perspectivas os próximos 5 anos de António, exatamente. Como é que perspectiva os próximos 5 anos de António José Seguro, quiçá 10 anos, e como é que viste este discurso? Bem, começar com o Marcelo para depois passar para António José Seguro. Dizer que, naturalmente, como vocês imaginam, eu não votei no Marcelo. Na primeira volta, na verdade, não tinha idade, e na segunda, também, como imaginam, não foi nele que eu votei. No entanto, nem agora votaste em António José Seguro ou votaste em António José Seguro? Na segunda volta, claro que votei em António José Seguro. Surprise! E, aliás, acho que dizê-lo é apenas uma constatação de... É uma formalidade. Exato, é uma formalidade, não é? Quando às vezes pergunto às pessoas em quem é que votaste, naturalmente estou a perguntar quem é que votaram na primeira volta, porque na segunda parte do pressuposto que estou a conversar com uma pessoa que votou no André Ventura. Mas sobre o Marcelo, eu acho que Marcelo, apesar de todo este preâmbulo que eu fiz, foi um presidente incomparavelmente melhor do que o anterior, Cavaco Silva, que eu lembro-me até de os Gatos Fedorentos fazerem uns sketches em que gozavam com aqui está uma lista das intervenções de Cavaco Silva sobre estes assuntos, e eram uma pilha de folhas em branco. E acho que Marcelo foi um presidente apesar de tudo, com outra qualidade, e que abriu outra dinâmica em torno da presidência da República. Apesar de tudo, acho que os anos em que Marcelo Rebelo de Sousa foi comentador na televisão lhe deixaram uma marca na sua atuação política que eu nem sempre apreciei, de um excesso de comentário e um excesso de intervencionismo em assuntos que, do ponto de vista, enfim, da divisão dos poderes em Portugal, não lhe diziam propriamente respeito.
Acho, no entanto, aqui também para pegar na tua questão, que com António Costa e com a Geringonça durante vários anos, Marcelo portou-se de forma equilibrada, tendo sido um árbitro do sistema político, como é mais ou menos o papel do Presidente da República, que soube pôr de parte o facto de ser do PSD para permitir que o funcionamento da ordem democrática seguisse em frente, mesmo sendo com a Geringonça, que era, apesar de ele não ter sido o presidente quando a Geringonça começou, ainda era Cavaco Silva, foi em 2015, ele só entrou em 2016, foi um presidente que soube olhar para isso e perceber que fazia todo o sentido que aquele governo continuasse, porque apesar do PS não ter sido o partido mais votado, foi o partido que conseguiu a maioria parlamentar estável e, como nós hoje já sabemos, isso já acontecia antes em outros países, em muitos outros países da Europa, foi isso que fez com que houvesse uma base de estabilidade para governar o país. Aliás, foi o momento mais estável dos últimos 10 anos, foi quando o PS conseguiu pôr de acordo com os partidos de esquerda durante o período da Geringonça, e acho que aí o seu comportamento foi relativamente positivo. Agora, no entanto, acho que na altura em que dissolveu a maioria absoluta, não esteve bem. Acho que, e nós podemos discutir isso melhor noutra altura, mas acho que as acusações que foram feitas contra António Costa, aquele tal parágrafo polémico, são altamente discutíveis, mas acho também que, face a uma maioria absoluta tão expressiva, poderia ter sido encontrada outra forma, outro protagonista para estar à frente do governo e não dissolver logo uma maioria absoluta tão expressiva. E acho, aliás, que... E antes disso, a primeira dissolução também, a propósito do chumbo do orçamento. Exato. Também achas que foi uma interpretação extensiva dos seus poderes? Eu aí não tenho tanta certeza disso. Aí não tenho tanta certeza. Acho que na maioria absoluta foi sem dúvida uma utilização excessiva dos seus poderes. Percebo que da primeira vez o PS realmente recusava qualquer tipo de entendimento com a esquerda e colocou o país numa situação complicada de instabilidade política e abriu aí um processo também muito complicado para a própria esquerda, mas esse é outro assunto. Acho que naturalmente cedeu os seus poderes na altura da maioria absoluta e que isso nos pesa ainda hoje, porque abriu um período de instabilidade política, de enorme crescimento da extrema-direita, que claro não é culpa de Marcelo Rebelo de Sousa, não é isso que eu estou a dizer, mas que abriu esse período que ainda vivemos, aliás, de instabilidade política. Sobre António José Seguro, muito, muito rapidamente, dizer que acho que António José Seguro, pelo menos para mim, fico contente por ele não ser um presidente do PSD. Acho que a ideia de ter toda a máquina do Estado dominada pelo PSD, especialmente este PSD, seria uma ideia assim mais ou menos horripilante. Não quero dizer com isto que António José Seguro seja um presidente ideal para mim, mas acho que ele pode ser uma força, pode ser, se quiser ser, uma força que contraria algumas das medidas mais danosas que este governo irá sem dúvida apresentar, a começar pelo pacote laboral, que vamos aliás discutir na próxima ronda, e acho que ele deu bons sinais iniciais, bons dentro do género. Estamos a falar de António José Seguro, não é? Estou aqui a tentar puxar a minha melhor simpatia institucional e espero para ver, acho que espero para ver sobretudo o que é que ele fará com o pacote laboral e com vários ataques aos direitos sociais que sem dúvida aí virão, e também espero para ver o que fará António José Seguro na possível iminência de um governo com a extrema-direita. Mas termino dizendo também que, como a Adriana... Deixas-me só dar uma nota. António José Seguro já disse em campanha que daria posse a um governo com o Chega, que é a vontade dos portugueses. Mas também falou de linhas vermelhas. Exato. Voltou a falar também no discurso. Eu quero ver o que é que ele faz.
quando e se o momento chegar, para não ser demasiado fatalista sobre isto. E também faça vários retrocessos sociais que eu acho que, em direitos sociais, que eu acho que sem dúvida aí virão, mas termino só a dizer que concordo imenso com a Adriana. Eu acho que a figura da primeira-dama é uma coisa absolutamente ridícula, uma coisa quase monárquica. Quer dizer, porque é que a mulher tem de abdicar da vida dela e ser assim uma espécie de vaso que está ao lado do homem em bibelô! eventos políticos? Um bibelô! É um bibelô, tipo uma espécie de rainhazinha. Uma coisa boa do Marcelo é que não havia esta figura tipo a Cavaca, que era uma coisa sinistra. Tu disseste a Cavaca? Disseste a Disse. Cavaca? Meu Deus. Coitadinha da Maria Cavaco Silva. Opa, não, desculpa. Acho que ela foi uma figura mesmo ridícula. Enfim, não é este o assunto, mas... Por acaso vocês, há várias mulheres de grandes políticos portugueses que foram grandes causas, se calhar não a única causa, mas grandes causas do seu sucesso. A Maria Cavaco Silva foi uma delas, a Maria Barroso também. Mas eu acho que comparar, por exemplo, Maria Barroso ou a Manuela Ianes com a Maria Cavaco, Maria Cavaco, quer dizer, não tem comparação, não é? Sim, mas há assim grandes mulheres atrás de políticos homens portugueses que foram muito importantes para o sucesso deles e que são muitas vezes esquecidas. Eu acho que isso é o take menos feminista da história. Eu peço imensa desculpa. Tipo, a Michelle Obamização da primeira-dama portuguesa é uma coisa mesmo sinistra e confrangedora. Eu não acho nada. Eu não estou nada a dizer que isto é preciso haver primeira-dama. O que eu estou a dizer é que... Eu não estou a dizer esta senhora de forma depreciativa. Agora não me lembro mesmo do nome da mulher do António José Seguro. Eu acho que ela faz muito bem em seguir a sua vida, em não querer ser um bibelô de sala e dizer também que tem a sua profissão, a sua vida. E acho que este cargo da primeira-dama já chega. Quer dizer, não somos uma monarquia, não somos os Estados Unidos. Acho que é uma coisa... António José Seguro. As mulheres têm a ter a sua vida independentemente da profissão do homem, mesmo que o homem seja o Presidente da República. Eu concordo em absoluto. E o António José Seguro esteve muito bem a responder às questões, na altura, se vocês se lembram, no discurso de Vitória, depois respondeu à questão sobre uma possível primeira-dama ou não, de uma forma brilhante, e disse que ela era uma mulher independente e que ia escolher e que ele aceitava a escolha dela, quer fosse para ser primeira-dama, quer fosse para não ser primeira-dama, mas que ela tinha uma carreira brilhante, etc, etc, etc. Ele esteve muito bem e também nunca esqueceu. Eu ainda não ouvi António José Seguro falar publicamente com um discurso em que ele não tenha mencionado o problema da desigualdade salarial entre homens e mulheres em Portugal. É uma coisa que ele, por acaso, não tem deixado cair, nem sequer nos debates, e que é também de louvar. Porque eu acho que ele sabe quem é que lhe deu a vitória. Mas precisamente seja por... Mas também podes fazer pescadinha de rabo na boca, não é? Portanto, também podem ter dado a vitória precisamente porque ele não deixa cair este tema. É uma coisa, de facto, de louvar, e ainda bem que não deixa, nunca deixa. Mesmo quando não vem à baila o tema, ele fala disso. E por acaso aí acho que temos um presidente feminista aliado, que é um dos que poderia vir ao nosso podcast, um dos únicos homens que poderia vir ao nosso podcast sem problema aí, porque acho que ele não tem problemas em admitir que é feminista, mas... Espero que não seja o único homem. Um dos únicos. Não, mas no fundo do panorama político português, do panorama político aqui ao nosso podcast, exato. Ele é dos únicos que diz que é feminista. Quer dizer, há uns que dizem que são feministas à esquerda e que depois são esquerdo-machos também, é? Sim, claro. Eu acho que ele não é à esquerda ou macho, acho que ele é feminista a sério. Exato, eu sei. Estamos a entrar em side jokes. Não, temos que sair. Então, eu queria só dar os meus 2 cents antes de passar para a reforma laboral, que na verdade está super ligada a isto, até porque, Leonor, tu falavas há pouco e a Adriana também falou de como é que o António José Seguro se vai comportar perante isto. Depois eu queria perceber porque é que a Adriana disse que ele foi um tiro ao lado, o raspanete ao governo, não é raspanete, mas chamar a atenção do governo. Mas eu queria só dizer uma coisa em relação ao Marcelo Rebelo de Sousa, porque a Adriana disse que nós as duas não gostamos de Marcelo Rebelo de Sousa. A única razão pela qual eu não simpatizo particularmente com a presidência de Marcelo Rebelo de Sousa tem que ver com os segundo mandatos de Marcelo Rebelo de Sousa. Eu escrevi o meu artigo no Expresso esta semana, foi aliás
a fazer assim tipo um overview do mandato dele, e o primeiro mandato foi muito interessante porque concordo em absoluto, Adriana, quando tu dizes que ele aproximou as pessoas da presidência. Era preciso fazê-lo depois de uma figura tão distante como Cavaco Silva, porque era preciso democratizar, no sentido de democratizar, de chegar às pessoas, a presidência da República. E isso Marcelo fê-lo como ninguém, às vezes arrochar um bocadinho populista, no sentido populista, próximo do povo, que o CDS também há uns anos dizia que era, não é? Não no sentido populista da direita mais radical, mas no sentido mais próximo das ansiedades e desejos do povo português, neste caso. E Marcelo Rebelo de Sousa aí, aliás, terminou a sua presidência na sua cessação esta segunda-feira a fazer exatamente isso. Ele, quando foi à drogaria ao pé de São Bento, papelaria drogaria ao pé de São Bento, fê-lo não só para estar próximo das pessoas, mas também para entrar a pé em São Bento, porque saiu também a pé de Belém, exatamente como entrou, sem baias, ao lado do povo. E isso é muito simbólico e foi muito preciso nesta década. E o primeiro mandato de Marcelo Rebelo de Sousa foi extraordinário, porque eu já disse, não é? Que a geringonça ninguém sabia quanto tempo é que iria durar, e foi, eu não sei se foi a única razão, mas foi uma das grandes razões, a par da matreirice de António Costa e da racionalidade dos partidos à esquerda, que perceberam que não tinham outra opção, mas foi uma das grandes razões pelas quais o país conseguiu ter um governo mais ou menos estável nessa coligação meio estranha, porque Marcelo percebeu que nós precisávamos de sair bem, precisava de destraumatizar Portugal, que estava com os cordões muito apertados durante a Troika, e que precisávamos de estabilizar as contas públicas e estabilizar o país, estabilizar alguns ressentimentos à direita e à esquerda. E aliás, eu acho que isso foi uma das razões pelas quais a área política de Marcelo Rebelo de Sousa nunca o perdoou bem. Mas o segundo mandato foi um mandato muito mais instável, porque se Marcelo Rebelo de Sousa era o presidente que garantiu a estabilidade no primeiro, eu acho que ele perdeu o pé neste segundo mandato, em que as condições eram completamente diferentes, em que houve cada vez uma polarização cada vez maior, em que Marcelo Rebelo de Sousa acabou por dissolver, por ser o presidente que mais dissolveu na história da democracia portuguesa, não no número de vezes, porque isso aí iguala-se ao Ramalhianas, mas na concentração, porque Marcelo Rebelo de Sousa acaba por dissolver 3 vezes o Parlamento, a Assembleia da República, em 5 anos, no seu mandato. E isso é um legado com o qual ele vai ter que conviver durante o resto da sua memória, não é? Porque é verdade que ele deu, indiretamente, deu uma grande plataforma ao Chega, não só porque o Chega cresceu muito mais rápido do que teria crescido se tivéssemos ciclos legislativos de 4 anos, porque aí o Chega demoraria cerca de 12 anos para ir a chegar onde está, não era tão rápido, mas também porque as eleições dão palco à direita radical, e a direita radical já estava a crescer por toda a Europa. Portanto, é um legado muito complicado, e que eu acho que tem tipo uma primeira parte e uma segunda parte. Dito isto, António José Seguro chega, e quando faz o seu discurso, eu concordo, Adriana, quando tu dizes que o discurso foi interessante porque falou do Chega, mas também foi menos interessante porque António José Seguro nunca concretizou muito bem, nem no Chega, nem quando falou também, quando fez uma crítica velada à ação do Donald Trump no Irão, porque ele declara-se europeísta e depois diz que tem os olhos também postos no Atlântico, e fala dos aliados europeus e do aliado americano, mas depois também diz que a ordem internacional está a esmoronar-se, e que nós não podemos acreditar só que a ordem internacional se manterá como está, etc, etc. Mas ele nunca concretiza bem porque é que ele diz isto e porque é que fala no desrespeito pelo direito internacional. Ou seja, está sempre ali, e eu acho que António José Seguro provavelmente será muito assim na sua presidência. No entanto, as circunstâncias não sei se o vão deixar ser assim, porque, e com isto passo para ti, Leonor, sobre a reforma laboral, porque a reforma laboral é um assunto que ia ser o primeiro teste de stress de António José Seguro, mas toda a gente achava que ia ser um bocadinho depois, não no primeiro dia mesmo,
António José Seguro já disse que não passava a legislação tal como está. O governo deixou passar a ideia nos primeiros dias agora de que as negociações já tinham acabado e que a legislação ia passar, ou o anteprojeto ia passar para o Parlamento, afinal não é bem assim. E como é que tu vês desculpa, não tenho outra palavra, esta macacada que está a acontecer em torno das negociações do pacote laboral, que já vem desde o verão, que ainda não acabaram? E como é que tu vês a postura de António José Seguro aqui, não é? O que é que ele pode fazer e, sobretudo, como é que o governo vai conseguir negociar se não está a entrar numa posição negocial, pelo que parece, que não deixa cair as suas traves mestras essas, que são linhas vermelhas para o GT? Bem, sobre o pacote laboral e toda esta confusão. Em primeiro lugar, eu acho que se António José Seguro serve para alguma coisa, se o Presidente da República serve para alguma coisa, é para travar este pacote laboral. E talvez, eu acho que tem havido grandes contestações, e a última greve geral mostrou a dimensão do descontentamento com estas medidas, e acho que não podemos deixar de falar dela. E acho que o facto de nem a UGT conseguir chegar a acordo, que enfim, como imaginam, o UGT não é a minha organização sindical favorita. É de lembrar, aliás, que a UGT chegou a um acordo na altura da Troika. Exato, então, e o UGT tem uma facção de pessoas até ligadas ao PSD. O presidente da UGT é vice-presidente do PSD. O mal este pacote. A presidente da componente social-democrata da UGT. Não, presidente da UGT mesmo. Sim, presidente da UGT. Sim. É o quão mal vice-presidente do PSD. Este pacote laboral é. E há algumas coisas que eu gostava aqui de sublinhar, até porque eu acho que quem nos ouve é, em geral, da mesma geração que nós, ou tem preocupações laborais muito semelhantes às da nossa geração e às nossas. Em primeiro lugar, dizer que se nós já somos uma geração precária, este pacote laboral vem agravar altamente isso, vai ser desastroso e vai aumentar as dificuldades na nossa vida. Aliás, vários sindicalistas, enfim, ligados à CGTP, vieram explicar que com este novo pacote laboral, um jovem que entra agora no mercado de trabalho, com este agravamento legislativo, pode vir a passar toda a sua vida ativa com contratos precários, que é uma coisa assustadora, não é? É um precipício constante à nossa volta. Para mais, vem com a desregulação dos horários de trabalho, a implementação do banco de horas individuais, a questão na qual o governo se recusa a recuar da facilitação dos despedimentos sem justa causa, ou seja, as empresas podem despedir uma pessoa e de acordo com a sua própria vontade, e a reintegração, mesmo que tenha sido ordenada judicialmente, pode não ser efetivada pela empresa, o que é uma coisa, quer dizer, completamente absurda. Depois há uma série de questões também no pacote laboral inicialmente apresentado sobre o direito à greve, que são bastante assustadoras, e eu acho que muitas vezes pensamos pouco, estou a falar assim no abstrato, sobre a importância do direito à greve. Quer dizer, que é deixar, por exemplo, os patrões decidir se deixam ou não entrar sindicatos no local de trabalho, dificultar ativamente a ação dos sindicatos nas empresas onde ainda não haja trabalhadores sindicalizados. Quer dizer, tudo isto limita direitos constitucionais, não só à greve, como também à reunião, à organização dos trabalhadores nos seus locais de trabalho. E eu acho que se o Presidente da República neste momento serve para alguma coisa, é exatamente para travar este pacote laboral, que só vem piorar o setor laboral em Portugal, que já é horrível. Temos dos salários mais baixos da Europa, face às rendas mais elevadas da Europa, as pessoas vivem cada vez pior, e este pacote laboral só vem agravar todos esses problemas. E o Presidente da República serve para dizer que não, que este pacote não pode ir para a frente. E acho muito, pronto, e aqui, lá está, é ao meu lado, o esquerdista irremediável neste programa. Muito mais do que para mandar as pessoas continuarem a reunir, é para dizer que este pacote tem de ir para trás, o governo tem de mudar, tem de voltar para trás nas traves mestras deste pacote laboral que foi apresentado. Não interessa se são traves mestras ou não, elas não fazem sentido. E acho que aí
o veto e a posição do Presidente da República deve ser política. Ele politicamente não concorda com aquilo, não só porque não há concertação social, whatever that is, eu odeio essa expressão já agora, não é porque não há, não se é capaz de encontrar um compromisso, mas porque este pacote laboral é mau, e é mau para as pessoas e é mau para o país, e o Presidente da República também pode fazer esse veto político. E pronto, não sei como é que as coisas se irão desenrolar, acho que elas estão muito mal paradas, é um pacote altamente impopular e espero que ele não vá para a frente por várias razões, mas também por uma ação positiva do Presidente da República. Mariana, faço-te a mesma pergunta que fiz à Leonor com um brinde, que é: será que isto pode ser o anúncio de uma lua de mel que nunca vai existir, do fim de uma lua de mel que nunca vai existir? Ou seja, se o governo não chegar a acordo com a concertação social, isto é, com o GT em particular, que os patrões estão mais ou menos pacificados com esta proposta, se o governo não chegar a acordo com o GT e se decidir avançar com a legislação para o Parlamento, coisa que ainda não se percebeu muito bem se fará, agora supostamente vai voltar à mesa das negociações, mas está um pouco ainda no ar, se voltar e não acontecer nada, se não conseguir chegar a um acordo, como é que fica António José Seguro e a relação de António José Seguro com o Primeiro-Ministro? Primeiro, pudera os patrões estarem contentes com este pacote laboral, pudera. Eu também estaria muito contente se ganhasse Euromilhões, portanto, pudera eles estarem contentes. Eu já vou às questões mesmo em concreto sobre o pacote laboral. Queria falar sobre o papel do Presidente da República neste aspecto, porque eu discordo da Leonor aqui em alguns pontos. Eu acho. Imaginei, ainda não estamos nesse nível de sintonia. Eu acho, mas nem vou falar da questão substantiva do pacote laboral, porque concordo em quase tudo com o que disseste. Vou falar sobre o papel do Presidente da República. Eu concordo que António José Seguro tem de votar caso não seja aprovado em concertação social. Mas exatamente porque a concertação social é relevante. Nós não temos instituições apenas político-eletivas em Portugal. Nós temos instituições em Portugal que fazem a ponte entre o processo legislativo e a sociedade civil, que é para nós podermos ter coisas que perdurem e não estarmos numa americanização do nosso sistema executivo, em que se fazem as coisas por ordem executiva e depois vem outro governo e altera-se. Portanto, tem que existir um consenso na sociedade civil para que possa acontecer. E eu acho que é precisamente essa a razão que António José Seguro, caso não exista um acordo em concertação social, deve votar o pacote laboral, que mais não seja porque ele disse-o. Ele disse em campanha que não aprovaria um pacote que não tivesse um acordo em concertação social. Portanto, neste momento, e respondendo muito diretamente à tua questão, Maria, António José Seguro, caso o GT não concorde com o pacote, não é? Acho que ninguém espera que a CGTP o aprove. Mas, caso o GT não concorde e não o aprove em concertação social, acho que António José Seguro não tem outra hipótese que não vetar este pacote laboral, que depois o Governo poderá fazer a aprovação na Assembleia da República, fazendo uma venda de garagem de medidas para ver se o Chega aprova ou não. Isso já é um problema do Governo. Mas o Chega já disse que não vai aprovar uma data destas coisas, porque o Chega, André Ventura muda de opinião a cada 5 minutos. Ainda bem que tu te respondeste a ti própria, porque o mas Chega... eu acho que aqui não vai mudar, porque eu acho que ele fez isto por uma questão eleitoralista, ou seja, pronto, mas eu a acho maior parte dos seus eleitores não estavam de acordo. Está bem, mas acho que André Ventura também tem noção que temos um ciclo político relativamente estável e que precisa fazer ganhos com o Governo para começar a impactar a governação. Portanto, eu não deixo líquido que depois, com uns tweakzinhos na Assembleia da República, tem especialidade que o Chega não cabe por aprovar, mas isso já é um problema dos partidos, não é um problema da Presidência da República. Eu queria só ressalvar o que eu disse há pouco, que foi o primeiro tiro ao lado de António José Seguro, que não foi relativo ao pacote laboral. Ele, numa aldeia, quando estava a fazer... no dia antes da tomada de posse, estava a fazer o roteiro dele pelo país, que acho que é algo muito positivo também relativo à sua presidência da República, que é não estar centrado apenas em Lisboa. Mandou um tiro ao governo, dizendo que a Comissão Independente para investigar o que se passou relativo aos incêndios
ainda não estava formado e que o tempo urge e que a culpa era do governo. E acontece que, e bem, o gabinete de Guiar Branco respondeu-lhe dizendo claramente que a única razão para este grupo não estar formado é que as pessoas que faltam para o grupo estar formado têm que ser indicados pelos politécnicos e pelas comissões técnicas dos politécnicos e não tem nada a ver com o governo, sequer com as autarquias, sequer com a Associação de Municípios e, portanto, o primeiro tiro político de António José Seguro foi absolutamente ao lado. Mas também acho que é irrelevante, infelizmente, não é? Não acho que seja um tópico irrelevante, mas acho que politicamente é irrelevante se António José Seguro tiver um ganho de causa relativamente ao pacote laboral. Acho que esta ideia de que António José Seguro iria ser um presidente altamente cooperante com este governo e que fez, aliás, muitos dos passistas, e estou a pôr passistas entre aspas, porque eu repito, são pessoas que Passos Coelho nem faz ideia quem sejam e nunca os viu na vida, mas auto-intitulam-se passistas e depois vão para canais de televisão fingir que de facto são relevantes. Mas estas pessoas e o facto de terem apoiado António José Seguro com esta ideia de que ele iria ser altamente cooperante com a estratégica e ideológica da direita, acho que vão ter uma belíssima surpresa e acho que vão ficar bastante desiludidos, porque não acho de todo que seja o perfil de António José Seguro. Acho que ele é o presidente com o perfil de não se importar de ser impopular. 2, tem opiniões muito concretas relativamente aos poderes da presidência da República e aquilo que ele deve atuar. E, em terceiro lugar, já foi muito claro, muitíssimo claro, relativamente ao seu posicionamento em muitas destas questões. E vou fazer outra sugestão, mas deixar uma sugestão, que é ouvir a entrevista que o Daniel Oliveira fez no Perguntar Não Ofende ao António José Seguro, na altura da campanha das presidenciais. O Perguntar Não Ofende é um programa também aqui do Expresso, em que ele deixa muito claro qual é que é o posicionamento dele. E, portanto, não vou repetir questões sobre o pacote laboral porque a Leonor acertou em todas. Quero só ressalvar que Muito obrigada. Isto é o lado da tua avó comunista a falar. Não, é o lado da noção, porque esta ideia de que nós queremos um país, e aqui é onde tu vais discordar, eu quero um país em que se deixe ter 99% da tecido empresarial de microempresas. Quero multinacionais, quero grandes empresas que pagam desproporcionalmente mais alto aos seus trabalhadores. Que nunca O Seguro concorda contigo, por acaso. Pronto, a trabalhar. Se algum dia me ouvirem a dizer, é porque um alien entrou no meu corpo e começou a tomar conta das minhas ações. Exatamente, pronto. Mas como sou eu quero que isso aconteça porque pagam desproporcionalmente mais salários em Portugal. Acontece que a relação laboral é uma relação de poder em que o trabalhador está sempre em inferioridade. E se nós tivermos um código de trabalho que permitir que empresa for tenha um trabalhador perpetuamente em contratos a termo, esse trabalhador vai estar em contratos a termo, porque o regime fiscal que é feito em Portugal para contratar uma pessoa a nível efetivo é altamente prejudicial. Portanto, qualquer empresa que queira concentrar custos e queira cortar custos, e aliás que queira ter a possibilidade de poder fazer layoffs com uma imensa regularidade, vai manter trabalhadores a prazo. E, portanto, não se pode querer duas coisas ao mesmo tempo. Eu quero mais multinacionais, eu quero mais empresas grandes a operar em Portugal. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter um código de trabalho que, evidentemente, proteja os trabalhadores que estejam da forma mais precária. Como é que alguém vê a geração mais precária de sempre e diz assim: tive aqui uma excelente ideia, deixa-me tornar legal a precariedade ser eterna. Eu não sei que ideia peregrina é que desceu esta ministra do Trabalho e que lhe caiu e lhe ascendeu à cabeça. Não sei, deve ter sido um Espírito Santo esquisito, mas é literalmente a pior ideia de política pública que eu já vi nos últimos tempos. Sobre vou só dar aqui mais uma vez 2 cents de moderação, ou seja, que me cabem a mim como moderadora, ou vou sair de moderadora aqui e dar um bocado de opinião, que é só em relação a essa disputa das grandes ou pequenas empresas, ou o que seja. Os trabalhadores da UGT, por exemplo, o Mário Mourão ontem esteve na RTP Notícias a falar disto, falou da Auto Europa. Os trabalhadores não têm grandes problemas com as grandes empresas tipo a Auto Europa, porque a Auto Europa estranhamente respeita muito mais os seus trabalhadores do que as milhares de pequenas empresas que andam aí a pulular em Portugal, porque é uma grande empresa.
E tem, por exemplo, uma das coisas que é mais importante para a segurança dos trabalhadores no trabalho, segurança de direitos, para assegurarem os seus direitos, é terem sindicatos dentro das empresas e terem comissões de trabalhadores organizados. Agora, eu respondo-te, Adriana, quando tu dizes que ideia peregrina. A Ministra do Trabalho é altamente ideológica. Eu aqui, em relação à Ministra do Trabalho, tendo a concordar, de certa forma, com o nosso Dom Sebastião, que agora anda toda a gente a dizer que é o Dom Sebastião, não é? Pedro Passos Coelho, que é, se a Ministra não conseguir passar esta reforma, e eu acho que esta reforma, eu acho que é preciso fazer uma reforma na legislação laboral, acho que esta reforma é uma aberração. Por várias razões, até porque assim, vamos todos aplaudir quando há ímpetos reformistas em Portugal, sim senhora, mas um ímpeto reformista sem ter qualquer tipo de vontade de negociar, isto é, de ceder a algumas das suas ideias e de fazer trocas, etc, querer fazer isto sem ouvir inclusivamente a concertação social, que foi o que a Ministra começou por fazer, não é um ímpeto reformista democrático, é um ímpeto reformista que também existe em ditaduras, que é, eu vou fazer assim porque eu acredito que é assim, ponto final, e não quero negociar, não quero nada. É o que a Ministra do Trabalho parece estar a fazer, mas se a Ministra não conseguir levar a sua avante, isto é, se não conseguir fazer nada desta reforma, exemplo, imaginem que não chega a acordo com o UGT de facto, se levar esta legislação para o Parlamento, ou o anteprojeto para o Parlamento, para ser aprovado no Parlamento e para ser discutido em Parlamento, eu acho que é um suicídio, porque não vai passar, por causa do Chega, precisamente, Adriana. Eu estou em desacordo contigo, acho que o Chega, acho que não há forma, posso estar errada, mas acho mesmo que não há forma do Chega passar esta reforma sem ela ter muitas alterações, sem sofrer muitas alterações. E portanto, como não passa, a Ministra fica completamente desautorizada, já fica se não conseguir chegar a acordo com o UGT. Porque isto é a grande bandeira da Ministra, e se a Ministra não conseguir chegar a acordo, primeiro, demonstra que não tem capacidades de negociação com o setor que tutela. Isso é gravíssimo. E segundo fica sem chão, não é? Porque ela própria, há fontes do governo que andam a dizer à comunicação social que ela ficará sem força anímica. E portanto aí tendem a concordar com Pedro Passos Coelho, que é a Ministra, não sei se tem condições para continuar. Não acho que o governo tenha que ir a votos, evidentemente, por causa disto, mas acho que, e não digo isto de forma leve, estou a medir as palavras, acho que a Ministra deixa de ter condições para continuar no cargo, se não conseguir chegar a um acordo com o UGT. Que, e volto a lembrar, até com a Troika, até com o governo da Troika conseguiu chegar a um acordo. Com isto, e porque o nosso tempo aperta, eu tenho que passar para as nossas sugestões e pergunto-te, a ti, Adriana, que estás nos fiordes, qual é que é a tua sugestão? Se bem que eu até quase que adivinho, tem que ver com uma sugestão que tu já tens dado por várias vezes, ou não? Bom, se a sugestão é que sejam do Sporting e que eu sou o Edia de jogo... Não, estava a pensar num chefe de um restaurante que tu gostas muito, que teve agora a segunda estrela nisto. Era isso? É isso que estás a fazer? Eu tinha uma bipartida e, portanto, acertaste na primeira e gostava de dizer só que aqui se nota a profundidade da nossa amizade. Não é? É, sim, senhora. Então, vocês estão a ouvir-nos hoje. Adoro, já estou contente. A partir de hoje, quarta-feira, e o meu restaurante favorito em Lisboa, que já merecia 2 estrelas há muito tempo. Ontem na Gala Michelin, terça-feira no Funchal, ganhou finalmente a 2ª estrela, o 50 Seconds do Rui Silvestre, que é o restaurante mais maravilhoso que eu já fui em Lisboa e um dos melhores restaurantes que já fui no mundo, na verdade. O Rui merece muito. Acho que o guia tem tido uma enorme dificuldade em premiar 2ª estrelas em condições, e acho que o facto de ele ter ganho é muito, muito, muito justa. É mesmo muito, muito justo, e recomendo. Já devo dizer que já existiram 2 pedidos de casamento no 50 Seconds por minha recomendação do restaurante, e portanto, se quiserem pedir alguém em casamento, é um ótimo restaurante para fazerem isso. Mas a minha segunda sugestão, e mais uma vez, dado que hoje é dia de jogo, é um livro, e atenta, Leonor, ao autor que eu vou recomendar. É um livro de Eduardo Galeano,
É o único livro não esquerdomacho de Eduardo Galeano, que é O Futebol ao Sol e à Sombra, que é um livro mesmo muito bonito. O Eduardo Galeano era um apaixonado de futebol, e o livro tem uma parte muito bonita, muito romântica relativamente ao desporto. Porque é que nos faz vibrar, porque é que é o desporto tradicionalmente da classe trabalhadora, mas também faz um conjunto de ensaios relativamente à corrupção instalada, institucionalizada no futebol, e é um livro mesmo que vale mesmo muito a pena. É o meu livro favorito dele, e pronto, não se sentiram mal e não parecerá um esquerdomacho de Birkenstock que vai à Gulbenkian e convida pessoas para irem ter um date na Gulbenkian. Birkenstock e uma tote bag ir à Gulbenkian? Todo. É todo. Também não sei, eu faço essas coisas todas. A mim e ao meu homem perfeito. E a mim também. Devo dizer que eu tenho um enorme problema com esquerdomacho, como vocês sabem, e isto é literalmente textbook de esquerdomacho. Ok, mas podemos ver que usar Birkenstock e ir à Gulbenkian não significa que sejas um esquerdomacho. Não, mas se for, sabem aquela, nem todos os homens, mas sempre um homem? Nem todos os utilizadores de Birkenstock, tote bag e da Gulbenkian, mas sempre um utilizador de Birkenstock de tote bag e não é sempre um utilizador de Birkenstock e tote bag. Não, mas eu percebo o que é que ela está a dizer. O esquerdomachismo, nem todos os utilizadores são esquerdomachos. Olha, nem todos os esquerdomachos andam de Birkenstock e tote bag. Vamos passar. Então, Leonor, a tua recomendação, imagino que não seja Birkenstocks. Não, até porque ainda não está a tempo, pelo menos aqui. Infelizmente ainda não está. Eu estou aqui a ver o sol a brilhar, mas o sol tem-me parado partidas. É isso. Não, e Mercúrio, vocês sabem que estamos em Mercúrio retrógrado. Isto é muito mal, eu estou a passar mal. Não sei se vocês também. Isto pronto, é para irritar a Adriana. Chegámos à fase. Não sei como é que é de responder a esta parte. Vai. Não sei como é que tens de responder, mas tens de responder rápido. Oh, não. Ok, a minha recomendação. Eu gostava de recomendar um livro que se chama Charlotte, que foi escrito em 2014 por um autor francês que é o David Fouquentino. Eu não tenho a certeza se é assim que o nome dele se diz, porque o apelido dele, não sei, nunca tinha visto. Para quem esteve no CAM já sabe, e poderão ouvir depois também falar mais sobre quem é esta personagem da Charlotte, mas este livro é um livro que eu li há umas semanas e que é sobre uma personagem que é a Charlotte Solomon, que era uma judia alemã que foi morta em Auschwitz com 26 anos e que foi também e sobretudo uma pintora que criou uma série de pinturas de guaches autobiográficos, mesmo muito vivos e com um estilo único, e compilou-os, e são centenas e centenas numa obra chamada Vida ou Teatro. E ela foi uma artista, conseguiu entrar na Faculdade de Belas Artes depois das leis raciais terem sido já promulgadas na Alemanha nazi, num contingente de 1% de judeus que era permitido, e destacou-se tanto pelo seu trabalho genial que até acabou por receber um prémio que não pôde receber por ser judia e teve de acabar de sair da faculdade, e depois acabou por se refugiar para o sul de França, onde acabou por ser capturada mais tarde, já em 1943, e foi aí no sul de França que escreveu esta obra maravilhosa. Eu digo que escreveu porque por defeito, feitio, mas ela pintou e também escreveu por trás dos guaches que ia escrevendo o que é que estava a passar, porque era no fundo uma espécie quase de narrativa visual autobiográfica. Acho que é mesmo uma obra muito ímpar no seu estilo, e a obra encontra-se atualmente no Museu Judaico de Amsterdão, mas é muitas vezes mostrada como uma espécie de testemunho de uma vítima e não como uma obra genial de uma mulher que viu a sua vida encurtada pela brutalidade nazi. E eu recomendo muito este livro, porque este livro sobre ela é um romance, mas conta a história da vida dela e tem um estilo muito singular, é quase como se fosse escrita em poema, mas não é, e que nos deixa num constante assim, tipo estado de alerta, e que nos mostra muito bem o que foi a tragédia e a glória da vida desta mulher muito, muito incrível. Tenho duas recomendações e uma delas é a propósito
da morte de António Lobo Antunes, que é um dos nossos grandes escritores, e que, como ele dizia numa entrevista que fez, que vi recentemente, que a morte era muito chata porque durava para sempre. E agora deixou-nos com uma obra extraordinária. O que eu gosto mais, e é o que eu vou recomendar de António Lobo Antunes, são as crónicas. Na verdade também gosto dos Cus de Judas, que é um dos primeiros livros, eu não sei se é o primeiro, se é o segundo livro que ele publica. Depois a escrita dele fica um bocadinho mais distante e as crónicas são muito mais próximas, são mais... acho que dá para estar mais perto de Lobo Antunes através das crónicas. Ele tem uma coisa que eu sempre me marcou muito sobre Portugal. A descrição dele sobre Portugal é um bocadinho ácido, mas e eu não sei se estou a citar exatamente, mas acho que é nas crónicas que ele escreve isto, que Portugal é um pedaço de terra esquecido pelo mar. E pronto, e recomendo o livro de crónicas deste grande escritor português e também, e aqui uma provocação à Adriana, um grande benfiquista, que inclusivamente deixou escrito que queria que se cantasse o hino do Benfica no seu enterro, e assim se fez, e o Benfica inclusivamente fez um minuto de silêncio para António Lobo Antunes. E a minha segunda recomendação é um livro incrível que eu só agora que estou a ler, não sei porquê, escapou-me, da Susan Sontag, que é o Illness as Metaphor, ou seja, a doença como metáfora. Não sei se está traduzido para português, mas eu imagino que esteja. Mas o que eu tenho aqui é da Penguin, e foi quando ela explora as mitologias construídas à volta da doença, não é? Quando ela ficou doente com cancro, acho que cancro da mama, e eu ainda estou a meio do livro. Depois o livro também fala da SIDA, por causa da população LGBT e toda a mitologia que foi construída à volta da SIDA, de AIDS. Eu ainda não cheguei aí, mas estou a meio do livro e ela é brilhante, escreve muitíssimo bem. Não foi uma das autoras que sugeri naqueles 3 livros que a Leonor referenciou, que nós pusemos para recomendação no CAM, mas é uma das minhas autoras preferidas. E chegamos ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal, e como sempre podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso e da SIC Notícias. Até a próxima semana. Olá, sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. Juntas criámos o Tal Podcast, um espaço de conversas reais, profundas e sem filtros. Todas as quintas-feiras damos a conhecer novas pessoas com ideias e trajetórias que inspiram mudança. Podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast e nos sites do Expresso e SIC Notícias.